Olá, amigos! Eu sou a Joceleia Soares e eu leio para você. Livro O Despertar da Leoa, de Lisa Bever. Capítulo 4. A soma do medo e do deslumbramento. Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Salmo 139, verso 14. As leoas são fortes e elegantes. Elas se movem firmemente, cientes de que sua existência e a sobrevivência de seus filhotes dependem do legado de habilidade e força. O pelo delas ondula quando elas andam. Diferente de nós, elas não estão preocupadas se a sua pele está flácida ou se suas caudas são longas demais, ou mesmo se todas elas são parecidas. Elas estão confortáveis em ser quem são. As leoas são fascinantes. Após observá-las na selva, creio que elas realmente sabem disso. O contraste entre como nos vemos e como a leoa percebe a si mesma poderia ser captado se os humanos e as leoas pudessem conversar. Vamos fingir por um instante que podemos conversar uma com as outras. Leoa, você é incrível. A leoa responde: sei disso. Você quer ver o que eu posso fazer? Empolgadas respondemos: sim. Veja a minha pata, ela convida. Veja isso. Ficamos boquiabertas enquanto a leoa libera suas garras com a pata voltada para cima. Com essa pata, posso derrubar uma gazela que alimentará os meus filhotes e os membros do meu bando. Observe isto. Ela retrai suas garras e a pata fica veludada outra vez. Com esta pata, eu brinco com os filhotes e os treino para serem poderosos. Sacudimos a cabeça e olhamos para as nossas unhas, observando que o esmalte descascou. A leoa fala outra vez. Olha os meus dentes! Recuamos assombradas com aqueles dentes tão variados e afiados. Com esses dentes eu defendo, mato e como. Mas estes mesmos dentes carregam os filhotes de um lugar para outro sem feri-los. Concordamos, observando o contraste entre nós e elas. Então a leoa suspira contente enquanto resume sua beleza. De modo assombrosamente maravilhoso fui formada. Realmente podemos concordar. Ela é a soma viva do medo e do deslumbramento. Mas espere, você também é. Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Salmo 139, 14. Desafio a dizer isso em voz alta, agora que você conhece o contexto da leoa. Honestamente, amada, você é uma obra maravilhosa de Deus, assim como os homens e mulheres que a cercam. Muitas de nós apenas nos esquecemos de que a dinâmica do assombro não termina quando saímos do ventre. Quando foi a última vez que você teve uma conversa com uma mulher que parecia remotamente com a nossa leoa? A conversa seguinte é um exemplo mais provável do que você ouviria quando uma mulher conversa com outra. Você é linda. Obrigada, mas na verdade eu ainda não perdi todo o peso que adquiri na minha última gravidez. Qualquer mulher que deu à luz a um filho ou viu outra mulher dar à luz um filho deveria entender que somos realmente formadas de modo assombrosamente maravilhoso. De algum modo perdemos isto de vista, mas a leoa não. Ela sabe que sua beleza é revelada em sua força. Ela está atenta ao que o seu corpo pode realmente fazer
e não meramente a aparência dele. Sua atratividade é inegável, porque seu poder é inquestionável. Ela sabe o que seu corpo é capaz de fazer e ela se deleita na maravilha deste fato. O deleite da leoa glorifica o seu Criador. Ela é poderosa e habilidosa e treina os filhotes do seu bando para serem como ela. É importante nos lembrarmos da beleza da força e da função. Não estou me referindo a sermos fisicamente mais magras. Estou me referindo a estarmos física e espiritualmente despertas e afiadas, focadas, e assim prontas para qualquer tarefa que Deus tiver para nós. Se quisermos ser verdadeiras leoas, precisamos ter força. Não faz muito tempo que descobri o quanto é fácil nos enganarmos sobre o quanto realmente somos fortes. Confundida com uma durona. Eis como começou o meu delírio de uma semana. Eu estava cansada depois de concluir uma série de reuniões na Austrália. As 5 reuniões terminaram e era domingo de noite. Hora de desacelerar. Fui convidada para me encontrar com a equipe de liderança da conferência, que trabalhara incansavelmente para organizar o evento. Estávamos todos um pouco abobalhados devido à combinação saudável de falta de sono, abundância de comida e bondade de Deus. Neste estado de relaxamento, uma das líderes compartilhou sua comida e suas percepções comigo, dizendo: "Sabe, por aqui eles me chamam de memória fotográfica. E hoje, durante o culto de domingo de manhã, eu acertei em cheio com relação a quem você me lembra." "Quem?" perguntei. Sem hesitar um instante, ela declarou: "Você se parece com Sarah Connor, original." Houve uma longa pausa enquanto eu processava essa informação. "Espere, ela não era loura?" perguntei, não convencida. Sim, não é o cabelo dela." Ela sacudiu a cabeça e balançou a mão negativamente. "É a estrutura do rosto dela e a sua postura. Sua postura durona," ela explicou enquanto seguia a linha do seu maxilar e assumia uma postura intimidadora. Será que ela acabara de dizer durona? Tudo bem. Esta não é uma palavra que eu sequer usaria para me descrever, mas ela conseguiu atrair toda a minha atenção. Ainda que a comparação tenha sido meio forçada, agora eu queria me parecer com a Sarah Connor. Sacudi a cabeça negativamente, não querendo descartar qualquer ideia ou imagem que me representasse como uma durona. Eu partiria muito bem sozinha, e quando voltasse aos Estados Unidos, iria procurar saber mais a respeito dessa mulher durona do filme O Exterminador do Futuro. Quando cheguei, pedi ajuda do meu filho Alec, o especialista em mídia. "Você pode encontrar para mim a Sarah Connor original? Preciso vê-la. As pessoas estão dizendo que eu me pareço com ela", pedi. Ele ficou em dúvida, mas localizou um pôster de Sarah Connor, vestindo uma camiseta sem manga e pequenos óculos redondos, segurando uma espingarda. Sem dúvida, ela parecia feroz, afiada e mais do que preparada. Não posso dizer que identifiquei imediatamente o seu lado maternal. Isso era importante para mim porque eu falo sobre tópicos como cuidado e criação de filhos.
Mas, no entanto, ser maternal não tinha tudo a ver com a situação dela? O que poderia ser mais maternal do que ser durona e saber como lidar com uma arma se o propósito da sua vida é proteger seu filho de assassinos robóticos? Alec também encontrou uma compilação de clipes. Temo que essa montagem brega dos anos 80 tenha sido demais para mim. O mosaico apresentava Sarah Connor dirigindo uma motocicleta, carregando uma espingarda com um braço só e fazendo exercícios de barra fixa sobre sua cama de solteiro virada de cabeça para baixo em um quarto de hospício. Naquele momento, eu era ela. Eu poderia ter colocado um fim na minha confusão ali mesmo, se tivesse feito a mim mesma uma simples pergunta. Lisa, você já fez um exercício de barra? Mas eu não havia feito. Em vez disso, deixei minha imaginação correr solta. Enquanto assistia a Sarah Connor fazendo exercícios de barra, imaginei que meus braços eram tão fortes quanto os dela. E que, tendo a motivação certa, eu podia fazer aquilo exatamente como ela. Sem dúvida, eu era quase tão durona quanto ela parecia. Não importa o fato de que, mesmo quando eu estava em minha melhor forma física, eu mal conseguia me segurar em uma barra com os braços estendidos nos testes físicos do 2º grau. Eu só conseguia permanecer ali me imaginando suspensa sobre crocodilos. De alguma maneira, esquecera-me de que havia lesionado meus 2 ombros, um esquiando e o outro em um incidente bobo demais para explicar. Pensando bem, eu nunca havia feito uma barra completa. Mas nada disso importava. Naquele momento, se a Sarah fez isso, eu podia fazer também. Eu não queria apenas parecer com ela, agora eu queria agir como ela. Porque a primeira heroína de filmes de ação estava se exercitando? Quando o momento de sua libertação chegasse, ela estaria forte e pronta para resgatar e proteger seu filho. Uau! Amo mulheres que sabem usar os períodos de dificuldade para adquirir força. Sarah e eu? Ora, éramos quase irmãs. Em meio a esse delírio, fiz algo que eu nunca havia feito. Liguei para a academia do bairro. Lembrei-me de ter ouvido a respeito de um treinador incrível e perguntei por ele pelo nome. A recepcionista da academia me pôs em contato com ele. Eu mal podia conter minha empolgação quando perguntei se Robert tinha algum horário em aberto naquele dia. Imaginei que algumas sessões de treinamento particular, 3, talvez 4, e Sarah e eu seríamos como gêmeas. Sim, gêmeas. Mesmo com uma cor de cabelo diferente, porque eu me recusava a me tornar loura, eu estava disposta a me exercitar para que os nossos braços esculpidos e durões pudessem refletir uns aos outros. Robert concordou em me ver dentro de algumas horas para uma avaliação. A palavra avaliação deveria ter me dado motivos para parar, mas isso não aconteceu. Desliguei o telefone, enchi-me de energia e pedi a Alec para criar uma lista de músicas de exercícios com um ritmo forte para mim, mas que tivessem letras limpas, sem expressões pesadas. Quando as músicas estavam prontas, anunciei: "Vou para a academia. Quer ir comigo?" 2 filhos surpresos apareceram e fomos para a academia. Com meu iPod recém-carregado, comecei a sacolejar enquanto caminhava até a academia.
Talvez da próxima vez eu vestisse uma camiseta sem mangas para facilitar o meu treinador a fazer a conexão com Sarah Connor. No meu entusiasmo, cheguei um pouco mais cedo e vi o meu futuro treinador à distância. Ele ia ficar muito satisfeito em conhecer sua nova protegida. Sem dúvida, ele ficaria tão entusiasmado quanto aliviado em treinar alguém que estava tão perto do seu alvo. Ou pelo menos assim eu imaginava. Robert estava trabalhando com uma cliente e acenou, indicando que eu fosse para a esteira rolante para me aquecer. Minha máquina me garantia um ângulo elevado e percebi que a cliente dele era uma mulher que parecia ter uma idade próxima da minha idade. E tudo o que eu imaginava que eu era, ela era. Ela não apenas era modelada, mas bronzeada. Ela se parecia muito com a Sarah em sua camiseta sem mangas e calças de camuflagem. Naquele momento, tive a minha primeira de uma série de sensações de desânimo. Examinei os meus braços na realidade das luzes fluorescentes da academia e notei que eles pareciam flácidos, pálidos e ligeiramente esverdeados. Espere um instante, eu não ia ficar intimidada. Se a minha agenda se abrisse um pouco, eu também podia ficar bronzeada. Como um desafio, aumentei o ritmo da esteira rolante. A durona em mim estava escondida, simplesmente esperando para ser revelada. Algumas sessões de treinamento e algum tempo ao sol e eu seria aquela mulher. Afinal, Sarah também não estava se bronzeando em sua cela da prisão, não é mesmo? Olhei para o outro lado. Liguei meu iPod e comecei a caminhar com determinação. Não demorou muito até que o meu treinador apareceu e sorriu de forma animadora. Vá em frente e faça 15 minutos. Depois nos encontraremos para discutir os seus objetivos. Ainda estou terminando com uma cliente. 15 minutos? Ele estava falando sério. Lembrei-me de ter lido que 8 minutos eram tudo o que uma pessoa precisava. Mas eu não queria desapontar ou corrigir o meu treinador em nosso primeiro dia juntos. Então, apenas sorri e obedeci. Quando os meus 15 minutos terminaram, saí da máquina e dirigi-me ao vestiário das mulheres para localizar a balança. Eu havia esquecido de me pesar e presumi que essa era uma informação que ele necessitaria. Isso significava passar pela mulher durona de verdade. Quando passei, ela me chamou. Ei, você está treinando com Robert? Ela perguntou ofegante. Balancei a cabeça afirmativamente enquanto bebia da minha garrafa de água de forma indiferente. Ele está me matando, ela arfou, enquanto continuava seu exercício na máquina de degraus. Estou acostumada a me exercitar, mas Robert tem outro nível. Fiquei paralisada. Mas você é durona. Ela sacudiu a cabeça como se me responder exigisse mais força do que ela podia reunir naquela hora. Robert chamou o meu nome do outro lado da academia e acenou para eu ir até o seu gabinete. Aproximei-me um pouco, menos confiante do que quando entrei na academia. Eu ia apenas me pesar, resmunguei. Mas ele não estava interessado no meu peso. Robert queria saber o quanto eu era forte. Você trouxe uma toalha? Ele perguntou. Não, respondi. E depois expliquei que eu raramente suo quando me exercito. Olhando para trás, provavelmente teria sido mais exato dizer simplesmente que eu raramente me exercitava. Gorda magra.
Não consigo me lembrar exatamente de como foi o processo de humilhação, mas eis a minha melhor lembrança. Fui acompanhada até o centro da academia em vez de ir para a sala particular, onde eu presumira que todas as avaliações ocorriam. Quando chegamos a uma área com espaço livre, Robert me instruiu a fazer 10. Eu sabia que ele queria dizer flexões, mas eu não tinha certeza de que tipo ele queria. Você quer dizer do tipo para meninas? De joelhos, certo? Não, do tipo regular. Ele respondeu de uma maneira imparcial, enquanto levantava sua prancheta e erguia seu lápis de forma ameaçadora. Abaixei-me e fiz 10 flexões medíocres, trêmulas e mal feitas. Sem tempo para um intervalo, um momento para conversa ou um muito bem, Lisa, ele acrescentou. Agora 25 polichinelos. Entrei em pânico. Eu sabia que os polichinelos eram fáceis, mas não conseguia me lembrar de como fazer isso. Minhas mãos devem se tocar no alto, perguntei. Robert não respondeu. Fiz o que eu achava que eram 25 polichinelos. Enquanto eu saltava de maneira esquisita, percebi que estava chamando a atenção de outros membros da academia. Até os meus filhos sacudiam a cabeça e riam enquanto olhavam para mim. Abaixe-se e faça mais 10, disse Robert. Sem fôlego e enrolando para ganhar tempo, perguntei. Você quer dizer flexões desta vez ou agachamentos ou outra coisa? Flexões, ele respondeu. Abaixei-me, mas desta vez foi ainda mais difícil. Meus braços tremiam. Eles estavam em estado deplorável e eu mais ou menos balançava a minha barriga para cima e para baixo. Robert poupou os comentários. Mais 25 polichinelos. Eu queria fazê-los corretamente desta vez, então perguntei novamente. Minhas mãos devem se tocar no alto? Minha voz parecia surpreendentemente estressada. Não importa, apenas faça, ele ordenou. Bem, importava para mim. Importava para os meus filhos que estavam se encolhendo de constrangimento, enquanto a mãe deles errava os polichinelos diante de toda a academia. Mas esse era apenas o começo da minha agonia. Eu fui até a área pública seguinte, onde tentaria fazer flexões de perna em uma cadeira. Isso eu sabia como fazer. Sentei na cadeira e aguardei as instruções. Quero 15 flexões de perna. Levantei os joelhos até a altura da cintura, pensando em todo o tempo que minha forma era admirável. Não, assim não, Robert ordenou. Quero suas pernas estendidas e ergas até esta altura. Ele suspendeu a mão acima da minha cintura. Ergui as minhas pernas tão alto quanto podia, mas não consegui alcançar a mão dele. Mais alto, ele encorajou. Será que isso era uma brincadeira? 15? Eu não conseguia fazer sequer uma. Consegui atingir a mão dele algumas vezes. Tudo bem, talvez 0 vezes. Mas acho que ele estava subindo a mão. Creio que os exercícios com pesos vieram em seguida, mas na minha memória está tudo enevoado. Sentei-me em um banco enquanto Robert escolhia um par de pesos. Ele voltou com um par de pesos de 1,5 kg. Sorri. Desta vez, eu o surpreenderia com a minha força. Robert, eu normalmente levanto 6 quilos, expliquei. Vamos tentar estes primeiro, Robert retrucou.
Peguei os pesos com as minhas mãos trêmulas e suadas. Erga-os assim para mim. Concordei como que soubesse. Ergui-os facilmente. Não, assim não. Assim, ele disse enquanto reposicionava meu braço ligeiramente, até em cima e até embaixo. Havia algo errado. Eu não conseguia erguer os pesos mais do que alguns centímetros. Provavelmente era por causa das flexões, porque meus braços não estavam funcionando. Abaixei os braços e tentei novamente. Eu ainda não conseguia levantar os pesos, mais de 1 centímetro ou 2. Olhei para Robert chocada. Mas ele já estava se voltando para pegar um par de pesos mais leves. Na verdade, os mais leves que a academia possuía. Como era possível? Sinceramente, eu normalmente levanto pesos de 6 quilos, às vezes até de 7, gaguejei. Você está levantando errado, ele concluiu. Quando a agonia finalmente terminou, Robert levou-me de volta ao gabinete. Meu peito arfava, minhas pernas estavam trêmulas e a imagem de mim mesma como Sarah Connor tinha sido completamente destruída. Eu não passei em uma única parte da avaliação física. Solenemente, Robert começou a fazer um quadro. Ele perguntou o meu peso e então registrou os números. Ele perguntou se eu havia sofrido alguma lesão e marcou a figura unissex na folha. Expliquei que eu estava tendo problemas com o meu joelho esquerdo e com o meu ombro direito. Minhas lesões foram anotadas. Então ele me entregou o meu castigo. Um aparelho portátil que parecia tão inocente quanto um controle de Nintendo. Segure isto diante do seu corpo com as 2 mãos, Robert instruiu. Isso enviará uma corrente elétrica através do seu corpo e fará uma leitura precisa do seu percentual de gordura. Ele apertou o botão de iniciar e houve uma breve pausa antes de um número aparecer na tela em LED. Não fiquei totalmente surpresa, mas Robert ficou chocado com o quanto meu percentual de gordura estava alto. Talvez eu não estivesse segurando direito, falei. Repetimos o processo. E, de algum modo, o percentual de gordura aumentou em 1%. Talvez esteja quebrado ou eu esteja desidratada. Àquela altura, Alec estava perambulando pelo gabinete. Posso experimentar? Ele perguntou. Bingo! O percentual de gordura dele estava em 5,2%. Qual foi o seu, mamãe? Sem responder, acenei para que ele saísse do gabinete. Sacudindo a cabeça, Robert puxou uma folha de papel com 2 imagens nela. Pareciam seções cruzadas de um bife. Um era magro, o outro não. Eu era a imagem não. Você é o que chamamos afetuosamente de gorda magra, ele disse. Fiquei horrorizada e comecei imediatamente a protestar, dizendo que eu era uma pessoa muito ativa e possivelmente ocupada demais. Eu não ia ficar sentada naquela cadeira de plástico da academia e permitir que me dessem o rótulo de sedentária, que não sai da frente da TV. Robert meneou a cabeça como quem sabe das coisas. Por ser ativa e estar se movimentando o tempo todo, você provavelmente não está comendo proteínas suficientes para sustentar a energia que o seu corpo requer, de modo que ele está queimando os seus músculos para ter energia em vez de queimar sua gordura. Notando o meu estado de choque, ele continuou.
É como comer um bife. O que você faz? Você corta fora a gordura e então come a carne. O seu corpo é igual. Ele está comendo a carne, que são os seus músculos. E quando você perde músculos, perde força. A única maneira de recuperá-los é por meio do treinamento de resistência, que reconstrói a sua musculatura. Ele ainda piorou as coisas, apostando algumas mulheres que eram consideravelmente maiores do que eu e me disse que, embora todos pudessem pensar que o percentual de gordura delas fosse mais elevado, o meu provavelmente era mais elevado que o delas. Ele também determinou que a maior parte da minha gordura, agora estou ficando realmente vulnerável aqui, não estava na minha parte do meio ou nas minhas coxas. Estava nos meus braços. Infelizmente, o lugar onde eu imaginava que fosse mais durona era a minha pior área. Todas as imagens de Sarah Connor e eu fazendo barra juntas se foram. A verdadeira escolha agora estava diante de mim. Será que eu queria continuar a queimar músculos e a aleijar o meu futuro potencial de força? Eu estava feliz com o título de gorda magra ou falsa durona? Ou estava pronta para me tornar verdadeiramente forte? Em meio ao meu constrangimento, decidi ser forte. Para mim, nunca foi problema vestir bem as roupas. Uma gorda magra consegue fazer isso, mas o meu problema tinha a ver com localizar a fraqueza e transformar áreas corporais vulneráveis em fontes de energia e poder. Eu não precisava perder peso, eu precisava ganhar força. Percebi que apenas o peso não era um reflexo exato da minha composição. De que eu era feita? Quando as coisas ficassem feias, eu teria força para resistir ao teste? Eu podia correr em explosões breves, desde que o terreno não fosse inclinado. Mas se houvesse um acréscimo de distância ou resistência, eu desabava. Por quê? Porque eu estava fraca demais para suportar o fardo do peso acrescentado. Eu podia levantar apenas pequenas quantidades de peso em algumas posições limitadas. Foi por isso que eu não consegui levantá-los quando Robert colocou o peso em uma posição diferente. Minha força falhou quando ele isolou um grupo muscular que eu estava fraca e vulnerável por falta de uso. Houve uma tamanha mudança na minha atitude que, mesmo enquanto digito essas palavras, quase tenho de lutar contra o ímpeto de me exercitar. Fui para a academia para que confirmassem que eu era durona, e não para ouvir que eu era fraca. Não gostei do que eu ouvi, mas como é maravilhoso saber a verdade e permitir que ela atue na minha vida para que eu possa fortalecer os meus pontos fracos. Agora, há uma parte de mim que quer entender a minha fraqueza para que eu possa descobrir como me tornar forte. Não conseguirei localizar essas áreas sozinhas. Vou precisar de um treinador, o que significa um pouco de despesa e muita dor. Um povo invencível. Depois desse encontro, comecei a me perguntar quantas de nós são gordas magras. Não fisicamente, mas espiritualmente. Parece que estamos em forma, mas se for acrescentando muito peso às nossas vidas, não conseguiremos suportá-lo. Nós nos saímos bem andando em superfícies planas, em um ritmo confortável. Mas a vida não é uma esteira rolante que nós controlamos. Estamos em um caminho com Deus. E sinto que a inclinação e a velocidade estão aumentando. Por que compartilhei tudo isso com você?
porque acredito que o corpo de Cristo está no limiar de uma reconstrução física total e de uma ascensão invencível. Mas essa ideia não é apenas minha. Deus diz: em pé, filha de Sião, sejam debulhados e limpos da palha, sejam refinados e livres da escória. Estou refazendo vocês, transformando-os num povo invencível. Miqueias 4:13. Observe que Deus não disse invisível, ele disse invencível. As filhas de Deus devem ter uma presença poderosa nesta terra. Há quanto tempo você não se sente invencível? Talvez há muito, muito tempo, quando você corria e brincava como uma menininha. Você não foi feita para se esconder no escuro e esperar por um escape. Você foi feita para ser uma portadora da luz e da esperança. Você foi feita para ser uma filha de Sião imbatível, invencível e inabalável. Agora mesmo ouço: levanta-te, filha, coloca-se em pé novamente. Deus quer você invencível. Com muita frequência, desenvolvemos força espiritual nos tempos de peneiramento e refino. O capítulo 4 de Miqueias nos ajuda a entender como poderia ser esse verdadeiro exercício de levantamento de peso. O Eterno dará a você uma nova vida. Ele a salvará dos seus inimigos. Mas vamos ao que importa no momento. Eles estão prontos para atacar você. Os povos pagãos estão dizendo: podem chutá-la quando estiver no chão, podem violentá-la. Queremos ver Sião se arrastando no pó. Estes blasfemadores não têm ideia do papel do Eterno em tudo isso. Eles nem sabem que é o povo do Eterno sendo formado, que eles estão sendo debulhados, que o ouro está sendo refinado. Amo a promessa que está contida nesta passagem. Quando você está para baixo, quando parece que os seus inimigos estão se aproximando para a matança, Deus está trabalhando, refinando você como ouro. Deus usa a dificuldade como um catalisador para tornar o seu povo puro, precioso e sustentável. Às vezes, quando a mídia ou os indivíduos criticam os cristãos, há um pouco de verdade no que eles dizem. Deveríamos receber essas críticas com humildade e avaliá-las para calcular o que é verdadeiro nelas. Se alguém diz que somos duras, julgadoras ou não amorosas, em vez de rejeitar essa avaliação de primeira, deveríamos dar uma olhada em nós mesmas à luz da palavra de Deus. Deveríamos nos examinar e pedir desculpas quando necessário. E depois há as acusações ultrajantes do nosso inimigo, o diabo. Às vezes, os ataques deles são mentiras claras, como quando nosso Senhor é blasfemado. Outras vezes, os ataques são puramente malignos, como quando diz aos filhos de Deus para denunciarem o seu Senhor ou quando eles são condenados à morte. Imagine a Inquisição aqui. Esses ataques não devem ser negociados, mas vencidos com declarações ousadas da verdade e da fidelidade de Deus. Vemos isso ilustrado no livro do Apocalipse. Eles o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e pela ousada palavra do testemunho deles. Eles não amaram a si mesmos, estavam ansiosos para morrer por Cristo. Apocalipse 12:11. Quando li Miqueias 4:13, foi como se eu ouvisse Deus gritar: basta! Vocês pensaram que tinham destruído meu povo, mas não o destruíram. Em vez disso, vocês o prepararam. Israel é o nosso exemplo.
Quando os israelitas se desviavam, seus inimigos se levantavam com força contra eles. E essa dificuldade funcionava como um processo de refino na vida deles. E exatamente quando os inimigos imaginavam ter vencido, Deus revelava ao seu povo, refeito e triunfante. Traídas pelo excesso de atividade. Então, como começamos esse treinamento de força? Começamos com uma avaliação honesta do nosso estado coletivo e individual. O termo gorda magra parece quase gentil em comparação com as palavras do treinador Jesus. Você leu as avaliações dele no livro do Apocalipse? Apenas 2 das 7 igrejas passaram no seu teste de força rigoroso. Eis 2 das avaliações daquelas que não passaram no teste. Vejo o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto, sem vida como uma pedra. Ponha-se de pé, respire fundo. Talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você ouviu, e apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus. Apocalipse 3, do 1 ao 3. Assim como toda a minha atividade física diminuiu a minha força muscular, em vez de aumentá-la, a atividade espiritual também não constrói força espiritual. Ela nos distrai e nos suga para a obra de Deus. Novamente, Jesus mapeia o progresso da igreja. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia, eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Apocalipse 3, do 15 ao 17. O que é isso? Deus está chamando pessoas que vivem em casas de sem teto e pessoas ricas de estragadas e apodrecidas? Ambos os grupos de pessoas se viam de um jeito, mas Jesus os chocou com uma revelação do seu verdadeiro estado. Porque o nosso bom pastor seria tão, digamos, duro? Ele mesmo responde a essa pergunta. Costumo chamar à responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se, então, faça meia volta, busque a Deus. Apocalipse 3,19. Deus é honesto com relação ao nosso estado espiritual porque nos ama. Ele nos treina para que possamos viver a vida em nosso nível máximo. Para realizar essa transformação, Jesus está disposto a nos chocar para que verdadeiramente entremos em ação. Não há necessidade de responder à sua advertência com vergonha, culpa ou condenação. Em vez disso, vamos ficar de pé, dar meia volta e correr com forças para Deus. Equilibrando o peso. Mencionei que o meu ombro esquerdo e o meu joelho esquerdo estavam me causando problemas. Durante a minha avaliação, eu soube por quê. Eles me causavam dores porque todas as vezes que eu saía de viagem, carregava as minhas malas usando exclusivamente o lado esquerdo do meu corpo. Com o descanso, meu ombro esquerdo e meu joelho esquerdo tiveram condições de se curar.
e com o exercício o lado esquerdo ficou mais forte. Mas, usando ambos os lados do meu corpo para carregar as minhas malas e meu computador, coloquei meu corpo novamente em equilíbrio. Quantos de nós estamos lesionados espiritualmente porque arrastamos bagagens ou usamos apenas um lado do nosso corpo para carregar o peso? Isso não apenas reflete a necessidade de tanto homens quanto mulheres, ou seja, os dois lados do corpo de Cristo, carregarem o peso, mas também mostra como nós, como indivíduos, deveríamos fortalecer todo o nosso ser, espírito, mente e corpo. É hora de pararmos de proteger as nossas velhas lesões e de avançarmos com Deus. No Salmo 144, Deus pinta uma linda imagem de quando seus filhos e filhas carregam ambos uma parte do peso e suportam o fardo, espiritualmente falando. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. A New Living Translation diz que nossos filhos floresçam na sua juventude. Pense nisso. Uma geração de filhos que estão florescendo. O que significa aumentando, prosperando, florindo e exibindo a bondade de Deus enquanto são jovens. Que contraste com o que fomos treinados para esperar. Homens na adolescência e na casa dos 20 anos de idade que desperdiçam a força e a vitalidade da juventude. As filhas são descritas aqui como colunas. Procurei a definição de coluna e descobri que esta palavra tem dois significados centrais. O primeiro descreve um sistema de suporte, como um pilar, um poste, um mastro, uma escora ou uma estaca. A segunda definição principal de coluna é líder. Sob esse nome, encontrei todas as mesmas palavras listadas. Creio que Deus está pintando um quadro arquitetônico da sua casa nesta passagem. Será que nós, mulheres, estamos prontas para sermos usadas para algo mais além da decoração? Estamos prontas para sustentar o teto da casa de Deus? O que nos leva de volta à questão da força e do treinamento necessário para atingir isso. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor, mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade, rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim. Nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar que eu poderia perder. 1 Coríntios, capítulo 9, versos do 24 ao 27. Colocando de lado as antigas limitações. Nunca fui uma boa atleta. No colegial, eu nadava na equipe de natação porque amava água, lasanha e dormir na casa das amigas. Mas eu nunca nadei para vencer. Eu só nadava até a chegada. Estava contente com o 3º ou 4º lugar. Eu apenas não queria ser a última. Detestava tantos encontros de natação que ficava doente antes de cada evento. Para me recompor, eu dizia a mim mesma: apenas nade com força por 1 minuto. Então tudo vai terminar e você poderá voltar para as suas amigas. Infelizmente, nunca percebi que a minha equipe precisava de mim. Eu só pensava em mim mesma.
nos meus medos, na minha falta de ímpeto. Por nunca pensar nas minhas colegas de equipe, eu nunca me esforçava. Nunca esperava vencer e assim eu nunca vencia. Eu não era um ativo para o meu time, eu era um passivo. Olhando para trás, creio que eu tinha mais medo de vencer do que de perder. Se eu me destacasse, teria de continuar me destacando. E eu não estava disposta a pagar o preço para fazer isso. Eu tinha tanto medo que, se desse tudo de mim e ainda deixasse a desejar, seria doloroso demais. Então, eu dava 70% a 80%, não mais que isso. Eu realmente não sei por que eu fiz essas escolhas naquela época, mas sei que a apatia não é mais aceitável para mim hoje. Particularmente, a apatia espiritual. Quando despertei para o fato de que a minha vida envolvia mais do que eu e o que era meu, comecei a avançar e a me esforçar contra todas as minhas antigas limitações. Para despertar uma leoa, você precisa fazer o mesmo. Você pode falhar nas primeiras tentativas de desenvolver força, mas isso também faz parte do processo de aprendizado. Não conheço ninguém que faça alguma coisa perfeitamente na primeira vez. Em 2 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 7, a Bíblia diz: manter a sua mente em estado de atenção. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal. Observe que você está encarregado de manter a sua mente atenta. Todos os dias você tem o poder de escolher se vai estar atento e focado ou distraído e apagado. Este é um tempo de se estar em estado de alta prontidão, porque o nosso Deus se aprumou. Ele está posicionado para tornar certo o que está errado neste mundo. Ele está pronto e preparado, certo da vitória. Quando o nosso Deus Altíssimo der o sinal, será que você estará como uma leoa, forte, flexível e pronta para atacar? Permita que o Espírito Santo avalie a sua força à luz da palavra de Deus. E permita que a dificuldade se torne uma sessão de treinamento, sabendo que você pode se levantar dela como alguém invencível. Permita que o peso da palavra de Deus e a têmpera e o treinamento do Espírito Santo vivifiquem e desenvolvam as áreas frágeis ou feridas da sua vida. Mude o foco da sua aparência e das suas roupas para quem você é no seu espírito. Acima de tudo, não tema a sua força. Como a leoa, glorifique a Deus com ela. Lembre-se de que neste momento, quando toda a terra está cheia de medo e se pergunta o que está acontecendo, o Deus do céu e da terra, o Criador de tudo, chama você para fazer parte de sua vida, um exemplo de sua temível maravilha. Você acredita nisso? O que há em você que inspira maravilha? Você pode ouvir com o seu coração? Você sabe como armar uma estratégia? Você é habilidosa ou criativa? Você é uma mãe ou uma professora? Pode planejar um seminário ou uma reunião em família? Pode transformar uma sala desorganizada e entulhada em um lindo ambiente? Ou você é uma página esperando para ser escrita? Nenhuma de nós encontrará a verdadeira realização até que percebamos nosso lugar como alguém que dá força a muitos. Amada irmã leoa, precisamos da sua força destemida.
Ela é realmente deslumbrantemente bela. Eu sou a Joceleia Soares e eu leio para você. E se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu comentário, curte, compartilha para aquelas que você considera uma verdadeira leoa.